Fala, gente em voga, gente em alta do meu coração. Bom dia, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi e hoje eu venho aqui falar com vocês, trazer um pouquinho sobre a sabedoria do tarô, né? Nós vamos falar aqui sobre o tarô de uma forma geral, porque eu recebo muitas dúvidas nesse quesito, né? Muitas pessoas perguntando como usar o tarô na vida pessoal, na vida profissional. Então eu vim trazer aqui uma abordagem um pouquinho mais ampla para que a gente possa entender melhor essa ferramenta maravilhosa, divinatória, né? Que nos traz uma oportunidade grande de aprendizado, de crescimento pessoal e, consequentemente, em todas as outras áreas da vida. Certo? Então o tarô, ele é uma ferramenta muito importante para mim, no meu ponto de vista. Por quê? Porque o tarô, no meu conceito, é como se fosse um mapa da vida. O tarô, ele é composto por 78 cartas, né? 78 cartas, 22 arcanos maiores, 36 arcanos menores. E essa divisão traz algum conceito também que é importante a gente saber, né? Então, assim, o tarô, ele traz, os arcanos maiores representam aquelas questões mais importantes, coisas que a vida traz, que a gente traz na alma, nossos fractais de alma. Para quem não sabe, no meu conceito, no meu ponto de vista, fractal de alma é uma memória afetiva que a gente traz de alguma vida e ou dessa vida, né, de processos aí de infância. E circunstâncias que a gente não controla, que a própria vida traz para nós, para que a gente lide com elas. E os arcanos menores, as 36 cartas, representa justamente os 4 elementos, o que mora em nós, aquilo que a gente consegue controlar, que são as nossas emoções, nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos e as circunstâncias, né? Então, o tarô para mim, ele é como se fosse um mapa para descobrir a vida, o segredo da vida, de lidar com a gente mesmo, né? É um mapa para o autoconhecimento, por isso é uma ferramenta muito importante que nos mostra, nos esclarece aquilo que está oculto em nós, né? Muitas vezes a gente está ali numa circunstância conflitiva, tendo um conflito com alguém, ou uma circunstância provocou um conflito dentro de nós e agora o que eu faço, como que eu ajo, para onde que eu vou. O tarô nos ajuda a ter uma clareza sobre esse processo, né? Por isso que eu sempre falo nas minhas leituras que o tarô não é decreto, ele traz uma tendência, porque o tarô lê as energias, entende? Então, antes de começar a falar sobre o tarô, de dar exemplos de formas como utilizar o tarô, eu quero explicar um pouquinho esse conceito de divinatório, né? Divinatório significa adivinhação. E o tarô, ele foi banalizado por muito tempo no sentido de fazer uma previsão do futuro, né? O povo cigano usa muito esse conceito, né, de trazer uma previsão do futuro. Mas veja, previsão, né? Tá trazendo uma previsão. Olha, se continuar nesse processo aqui, a tendência é essa, entende? Por quê? Porque o dono do seu destino é seu, é você. Então, é importante a gente compreender esse conceito, por quê? Porque o divinatório aqui, ele aborda 2 aspectos, né? O adivinhar, o perceber, o esclarecer, o trazer à tona, trazer à clareza as questões que estão inconscientes em nós, para que a gente tenha um contato com a gente mesmo mais profundo, mais claro, mais honesto, e a gente consiga resgatar esse poder pessoal, né? Que está relacionado aí com o chakra do plexo solar. Cada chakra traz um conceito, uma consciência sobre um aspecto, e o plexo solar representa o seu senso de poder, o que você entende que pode, o que você entende que não pode. E o tarô te ajuda justamente nessa energia de você trazer à tona esses bloqueios, essas limitações, aquilo que você não está vendo e que pode estar causando desconforto na sua vida, né? E trazendo muitas vezes também as questões positivas que estão inconscientes em você, para que você traga à tona, floresça, nasça, renasça em você,
né? Então eu particularmente eu gosto muito de usar o tarô no meu dia a dia, né? Eu tenho na cabeceira da minha cama onde eu deixo ali justamente para trabalhar as questões quando eu sinto necessidade, tá? E é importante saber outra coisa também. O tempo de alma, né? O tempo que a gente leva para amadurecer uma questão, ele é único de cada pessoa e ele tende a ser mais lento do que a mente. Então, muitas vezes eu entendo assim, olha, é simples resolver isso, basta fazer isso, isso e isso, mas cadê a coragem para fazer isso? Aí é um processo que requer um exercício, um aprendizado e depende de cada pessoa, entende? Então, é importante saber disso, por quê? Porque o tarô, ele é como se fosse um guia, um GPS, um mapa que te ajuda a você se encontrar e reconhecer e resgatar e incorporar a sua própria verdade, entende? E eu tô falando isso no conceito pessoal. E para quem quer fazer o do tarô uma jornada profissional, é muito importante que você faça isso que eu tô falando, no sentido de se conhecer, usar o tarô para si mesmo. Porque quanto mais você experimenta esse conceito, mais especialista você fica nesse evento e mais você consegue ajudar as pessoas, né? A ajudar as pessoas a trazer o que está escondido, o que está inconsciente, para que ela consiga lidar na vida de uma forma mais harmoniosa, gerando mais harmonia na própria vida, entende? Então, cada carta do tarô, ela representa uma circunstância, né? Ela representa um tema, uma situação interna ou externa que vai te orientar de alguma forma. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, vou ensinar como usar o tarô para melhorar os seus caminhos, né? Para te ajudar a resgatar esse fortalecimento, esse poder pessoal. Por isso que no meu canal e muitos outros as pessoas usam o tarô terapêutico, o tarô para o autoconhecimento, porque é isso que ele faz, certo? Então, por exemplo, eu na cabeceira da minha cama, eu tenho um baralho que eu uso, né, dependendo da circunstância. Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a minha jornada, eu tirava uma carta por mês. E às vezes, né, porque o bom senso é muito importante nessa hora, tá? O bom senso, ele é muito importante nessa hora, porque ele vai te ajudar a reconhecer porque às vezes você cria uma regra uma vez por mês, mas você precisa de um tempo maior. Aprender a escutar e respeitar o tempo da sua alma é importante. Se você entendeu que você não concluiu o aprendizado sobre aquilo, mantenha aquela carta para que o aprendizado seja concluído. Então, eu gosto de, por exemplo, uma vez por mês, né? Você vai lá e tira uma carta. E aí você mentaliza, né? Qual é a energia que eu preciso trabalhar nesse momento? E para isso é importante que você trabalhe com os arcanos maiores apenas, né? Por quê? Porque traz essas questões que estão mais predominantes em você. Então você vai mentalizar ali, no seu momento, você pode criar um ritual para você em qualquer horário do dia, escolha um específico para fazer disso um ritual, que vire uma rotina, né? E escolha e mentalize, né? Qual é? O julgamento. Então, o que eu preciso trabalhar nesse momento? O julgamento. O que o julgamento fala? O julgamento fala daquele momento onde a gente precisa renascer de algo. Aprender a lidar, a perceber, a reconhecer circunstâncias que trazem repentinamente à tona, né? Reações impulsivas de sentimentos que surgem aleatoriamente, trazendo à tona essas memórias que a gente precisa trabalhar, né? Então, trabalhar com a energia do julgamento requer a gente começar a perceber essas reações impulsivas, essas coisas que acontecem de repente eu senti uma angústia, de repente eu senti raiva ali, de repente eu estava brigando com a pessoa, quando eu vi de repente, né? Então, a carta do julgamento, ela te ajuda a perceber as coisas que vêm lá de dentro e que geram muitas vezes um comportamento impulsivo e que acaba gerando conflito e desarmonia na sua vida, né? E aí como? Ai, mas aí tá, mas
entendi, mas como que eu vou trabalhar isso? Aí os arcanos menores vêm te trazendo as questões, né? Então, por exemplo, eu não separei aqui as cartas dos arcanos menores apenas, mas aí eu vou tirar aqui o que for arcano maior, eu libero, tá? Então, por exemplo, olha, Rainha de Ouros, 6 de Paus, né? Então, o que é que eu vou trabalhar nesse mês para eu entender essas reatividades que eu trago com relação ao reconhecimento? Então, muito provavelmente eu trago alguma questão onde eu tenho uma tendência a um comportamento que fica em busca desse reconhecimento fora, enquanto que o processo é eu trabalhar esse reconhecimento dentro. Então, toda vez, aí eu vou fazer como se fosse um inventário, entende? Eu vou ali começar a reconhecer esse tipo de comportamento que eu trago para aprender a conduzir, a me nutrir, a conduzir o meu corpo, trabalhar essa falta de reconhecimento de mim para comigo mesma, porque o processo de cura, não pense você que eu vou encontrar um amor que vai me fazer feliz. Não. Se você tem, por exemplo, uma questão de reconhecimento, esse processo você vai ficar atraindo pessoas onde, mesmo que a pessoa te reconheça, você não vai reconhecer esse reconhecimento, não vai ser suficiente para você, porque existe uma falta grande lá dentro, entende? Então, é um processo de você entender que só cura aquilo que você dá para você. E dar esse reconhecimento para você é muito importante. Aprender a dar um passo para trás daquilo que surge antes de tomar reação, aprender a dar um passo para trás do conflito para alcançar o sucesso nessa circunstância. Entende? Então, é um processo muito bacana. Então, eu vou trabalhar o mês inteiro em cima de reconhecimento e fazer esse inventário desse processo. E muitas vezes o mês não é suficiente. Às vezes eu preciso de mais de um mês, eu mantenho essa energia. Percebe o que eu quero dizer? Essa é uma das formas de tirar tarô. Né? Você pode fazer, por exemplo, todo dia de manhã, qual é a energia para o seu dia, né? E aí não precisa ser só o arcano maior. Além desse processo que eu falei, né, de trabalhar uma questão terapêutica em você, de fazer uma autoterapia, né? E muitas vezes, perceba, a questão é muito profunda e você sozinho não dá conta, é preciso sim de um suporte, de um terapeuta, de um psicólogo, de até muitas vezes um psiquiatra para te ajudar nesse conceito, entende? Mas o tarô, ele te ajuda muito nesse evento. Então eu posso tirar aqui uma carta para o dia, né? E saiu o eremita, ou seja, cuidado, é um momento de você vai experimentar circunstâncias no dia de hoje que, por exemplo, um convite para uma festa, mas a sensação lá dentro é quero estar comigo. Às vezes eu não estou afim de sair, às vezes, né? E esse quero estar comigo, não quero estar com os outros, é um momento de você avaliar. O eremita fala muito disso. Olha, já existe aí uma sabedoria e muitas vezes você traz ilusões a respeito de você que não estão condizentes com a realidade, né? Muitas vezes você acha que você é uma pessoa antissocial e você é super social e você fica na dificuldade de sair, por exemplo. Muitas vezes você acha que você não está dando conta de uma coisa, mas você dá conta dessa coisa, só precisa mudar a forma como você está vendo a coisa, entende? Então o eremita é aquela carta que te convida para fazer um balanço geral, para entender o que é de fato que está valendo a pena, o que não está. Então, cuidado, porque o dia de hoje, por exemplo, né, se você tirou uma carta pro dia, é um dia de você ficar mais com os questionamentos internos, mais guardada para si, mais atenta a essas questões do passado, por exemplo, que estão vindo à tona e que estão criando ilusões na sua cabeça, entende? Para te auxiliar nessa realidade, percebe? Então essa também é uma forma de você usar o tarô, né? Fora todas as outras. Por exemplo, você tem uma reunião importante. Eu tenho uma reunião importante amanhã ou na semana que vem, uma entrevista de emprego, meu chefe me chamou para uma reunião. Qual é a tendência, né? Qual é a tendência? Como é que está a energia do chefe? Tudo isso você consegue ver para se conduzir melhor nessa reunião, né? Então, por exemplo, assim, qual é a energia dessa reunião? Como é que está a energia do meu chefe com relação a mim, por exemplo, né? E aí você pode tirar uma carta para mentalizando esse conceito, né? Como está a energia do meu chefe com relação a mim, para essa reunião, né?
E aí vem a carta da força, te contando que o seu chefe pode estar um pouco resistente, né? Querendo criar uma estrutura mais estável na empresa, querendo conduzir a coisa para um lado mais bem estruturado, e talvez para isso ele possa usar aí um pouco de uma forma de falar mais rígida, por estar resistente muitas vezes a mudança que ele precisa fazer, né? Então é um processo de você já entender que o chefe pode vir nessa energia e já se preparar nesse conceito, né? E aí você pode perguntar, por exemplo, qual é a tendência dessa reunião, né? E aí nós temos 2 de paus, 5 de paus, 7 de ouros e carro, né? Ela tem uma tendência a fluir, a alcançar o objetivo para que ela veio, para que essa reunião foi proposta, mas pode gerar conflitos. Então, muito cuidado, né? Com a dificuldade de lidar com mudanças, o chefe pode apresentar aí alguma mudança, porque o 2 de paus ele fala muito disso, né? Da gente compreender que já existe um caminho que foi traçado, mas que exige expansão, crescimento, e é aquele momento onde muitas vezes a gente pode titubear, né? Será que vou? Será que não vou? Por medo do desconhecido. E isso pode gerar o 5 de paus, um conflito, né? E muitas vezes um conflito desnecessário pelas questões que estão em cada um, né? E no caso aqui, vamos lá entender que você tirou lá na sua energia do mês a questão do reconhecimento. Então pode gerar um conflito em você nessa energia. Será que esse esforço vai valer a pena? Será que o que nós vamos colher disso? Será que vai haver reconhecimento nesse evento, entende? Então, sabendo disso, é importante que você pare e pondere antes de tomar ações, porque a reunião tem uma tendência a ter sucesso nesse evento. Ela é desafiadora? É, mas ela vai trazer o sucesso que todos querem aí nessa empresa. Você percebe como o tarot traz um esclarecimento para você se conduzir? Porque se eu já sei que o meu chefe vai chegar numa tensão, num processo mais de resistência, querendo, mas que a intenção dele é gerar um bem-estar, uma estrutura mais firme, um reconhecimento, um sucesso, e eu faço parte desse time, eu posso colocar tudo a perder se eu me deixar levar pelaquela memória que não está amadurecida em mim ainda. Percebe? E isso vai te ajudar a ter clareza, a se conduzir. Automaticamente, quando você vai fazendo isso, o que você ganha? Poder. Eu posso me conduzir e alcançar as coisas que eu desejo. Olha que delícia. Olha o quão importante é essa ferramenta na sua vida. Pessoal que eu tô falando. E imagina isso agora usado num sentido mais amplo para ajudar outras pessoas. Você percebe o quanto isso é interessante, é importante, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu sou meio suspeita para dizer, porque eu sou literalmente, inteiramente apaixonada pelo tarô, né? Foi uma ferramenta que me ajudou e me ajuda muito ao longo da vida. Me ajudou a sair de um processo extremamente depressivo quando eu comecei a estudar tarô e a resgatar esse poder pessoal, esse que a gente fala tanto. Essa autoestima, essa autoconfiança, né, de sentar aqui hoje e trazer para vocês essas informações tão valiosas, que jamais eu teria coragem de fazer antigamente, justamente pela questão do reconhecimento, né? Então, o tarô ele é uma ferramenta importantíssima, que pode sim te ajudar no seu dia a dia, sabe? Então ele te ajuda a traçar esse caminho de forma mais clara, mais assertiva, trazendo à tona o que está inconsciente, o que não está visto, aquela coisa do não dito, né? Por isso o nome divinatório, no conceito de trazer à tona, adivinhar, trazer à tona o que está lá dentro, né? E te mostra o que está positivo e o que você precisa observar, ter cautela, transformar para fazer fluir. Entende? Ele é terapêutico porque ele te ajuda a você se conhecer. E isso é importantíssimo, né? Ele é terapêutico porque ele te ajuda a se conhecer. E o processo de terapia nada mais é do que autoconhecimento.
Você só restabelece a sua autoconfiança. O que é a autoconfiança? Confiança em mim. Eu só confio em mim quando eu conheço o meu funcionamento. Né? Porque perfeito a gente nunca vai estar na vida, isso é importante você saber. Perfeito você nunca vai estar na vida, mas quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir e você reconhece a necessidade muitas vezes de superar o medo, seja lá o que for, que está causando bloqueio na sua vida. Né? Porque existem questões que a gente realmente, de fato, naquele momento não dá conta e tá tudo bem, eu vou ficar até aqui que eu posso ir. Agora, por exemplo, na circunstância que eu falei aqui do chefe, né? Para que alcance um sucesso, para que você cresça, é importante que você liberte esse medo, que você supere essa questão em você e perceba, aprenda a não levar as coisas para o lado pessoal e perceba a necessidade de reconhecer e superar isso para alcançar o sucesso que você deseja na sua carreira, entende? Porque o poder é seu, não é de mais ninguém, entende? E para você que tem a intenção, gosta ou já faz isso como eu, de trabalhar com o tarô para auxiliar pessoas, é servir como um suporte para ajudar o outro a resgatar o próprio poder. Né? E não se tornar uma muleta para essa pessoa ficar dependente de você a vida inteira. Mas ser um ponto de suporte onde a pessoa pode te buscar toda vez que ela necessita para trazer essa clareza e resgatar o próprio poder. Entende? Então eu vou trazer aqui formas simples, né? Como eu já falei, uma vez por dia você pode tirar a carta do dia para você, né? Ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Sempre lembrando, às vezes, né? Eu vou contar um caso aqui, eu tenho no meu canal, quem me acompanha há mais tempo conhece, a playlist que chama o Despertar das Deusas. E toda terça-feira eu fazia com esse oráculo aqui, ó. Eu ainda estou em pausa desse evento. Esse oráculo é o oráculo da Grande Mãe e ele traz a energia das deusas. Então, toda terça-feira eu tirava uma carta, via qual era a deusa, né? Lia o livrinho desse oráculo, trazendo a história dessa deusa e depois fazia uma leitura abordando ali aquela situação. E a última leitura que eu fiz, né? Que tá lá na playlist, se você quiser assistir, trouxe à tona uma questão minha profunda, que juntou com o rol de acontecimentos que estavam acontecendo, na minha vida naquele momento, despertando aquela questão, né? Mas foi ali naquela leitura que de fato eu vi e eu precisei de um tempo longo, né? Já tem meses que eu não faço essa leitura, eu precisei fazer uma pausa, falei, não posso fazer essa leitura agora porque surgiu uma questão muito profunda que eu preciso olhar e eu preciso trabalhar isso para me fortalecer, resgatar a minha estrutura, né? Porque não pense você que as suas fragilidades é porque você é uma pessoa fraca. São coisas que estão frágeis, precisando ser vistas. Há um processo machucado ali que precisa ser visto e curado, né? Amadurecido. Porque quando você olha e amadurece e cura, né? Porque cura é igual amadurecimento, você fortalece, traz a força daquilo que está frágil, porque está ferido, entende? Então, eu me afastei desse quadro e estou até hoje num processo. Já curei, já, mas ainda preciso de um tempo até de pausa para poder olhar outra questão, né? Porque eu faço sim leituras para o canal, são leituras gerais para todo mundo, e inclusive para mim, entende? Então é importante você saber disso, né? Que essa regra que você vai criar, essa rotina que você quer estabelecer, às vezes, ela precisa ser quebrada. Se é uma vez por mês, às vezes não vai ser uma vez por mês, vai ser uma vez e vai esperar 2, 3 meses para olhar aquilo ali, para puxar outra carta. Sempre com bom senso, sempre com responsabilidade sobre você. Não queira curar tudo de uma vez, né? Eu já passei por isso. Quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente fica numa fã de querer curar tudo de uma vez e não é assim que funciona, porque o tempo da alma é lento. E é ela que vai nos mostrando aos poucos aquilo que está pronto para ser visto. Portanto, seja generosa consigo, certo? Então, eu vou trazer aqui um processo rápido para você entender como se conectar com o baralho, né? Quando você compra um baralho, é interessante que você se conecte. Então, é importante, por exemplo, que você
olhe as cartas, né? Contemple cada carta, aprecie, veja os detalhes, né? Só no processo de apreciação, como se fosse uma obra de arte, entende? Um processo de apreciação. Depois você leia o livro que ele traz, né? Cada autor traz uma representação, um conceito sobre aquela carta. E é interessante que você leia porque a diferença nos amplia, nos ajuda a ampliar, né? E crie rituais, né? Você pode criar aí um ritual de limpeza com incenso, com vela, como você quiser, para fazer uma limpeza dessa energia, porque tem toda a energia de quem fez, de quem elaborou o baralho, de quem produziu o baralho, dos vendedores, né? Tem todo um processo. Então faça uma limpeza nessa energia e coloque a sua nesse baralho, entende? Que pode ser através de uma oração, de decretos, né? De rituais de fato, como você queira. Eu gosto muito de dormir com ele, né? Eu faço assim, ó, boto o travesseiro em cima e durmo com ele ali 1 dia, 2 dias, para me conectar com essa energia depois que eu fiz a limpeza, né? E aí sim, depois eu vou usar o baralho, tanto para mim quanto para as pessoas, entende? E aí no processo de embaralhamento, né, cada pessoa cria o seu ritual. Se você trabalha para as pessoas, é importante que você crie um ritual de proteção também, né? Porque você vai trabalhar com energia alheia. Mas se você usa o baralho para você mesmo, você já cria o seu ritual, como eu falei anteriormente, e existem várias formas, né, de leitura. Inclusive, você pode criar a sua forma, né? Isso é importante você saber. Quem criou a forma, alguém foi lá e falou assim, eu acho que se eu fizer, não, isso aqui me agrada. Cruz Celta, por exemplo. Cruz Celta, eu acho que eu vou tirar assim, né? O que está inconsciente, presente, bloqueando, etc. Aqui a questão do bloqueio, a Cruz Celta, como a gente conhece, né? A pessoa, ela entendeu que para ela aquilo ressoava bastante, né? Alguém criou, e se alguém criou e você é ser humano, você também é capaz de criar, então você pode criar a sua, né? Não existe uma regra que você tem que seguir a leitura, o formato de leitura de alguém, a não ser que você goste daquele formato, entende? É livre no seu conceito, tá? Então existem pessoas, por exemplo, que fazem o embaralhamento da carta já fazendo um processo de introspecção, isso é importante, né? Para a conexão naquele momento. Então existem pessoas que partem o baralho passado, presente e futuro, né? E aí, por exemplo, se você tá lendo para você, passado, presente e futuro, o que eu quero saber? Por exemplo, tô com a questão do meu relacionamento, né? Como é que tá a energia de questões do passado que estão interferindo nesse relacionamento? Eu posso sortear, deixar cair uma carta da minha mão, ou eu posso pegar uma que tá em cima, uma que tá embaixo, ou abrir aqui e puxar uma. Tudo isso quem decide é você. Entende? Quem está lendo é que comanda aqui a ferramenta. Entende? 6 de espadas e rainha de ouros. Então, no passado, me conta que nesse relacionamento havia uma necessidade de mudança, de aprender a nutrir, a ter mais jogo de cintura. Havia também muita prosperidade, muita conexão entre esse casal. Né? Uma coisa que trazia tranquilidade, que trazia segurança, aquela coisa de parceria, um pode contar com o outro, né? Havia uma coisa bem nesse sentido. No momento presente, como está? Vamos lá entender que eu quero puxar só de cima. Imperatriz, né? Essa relação está num momento de extrema prosperidade, de extrema abundância. Né? Agora, Luciana, o baralho ele traz aspectos positivos e negativos, né? Sim, com certeza, toda carta. Existem pessoas que gostam de ler invertido. Quando está invertido, traz aspecto negativo, né? Quando a carta, por exemplo, sai de cabeça para baixo, ela está no aspecto negativo. Quando está assim, no positivo. Isso é de cada um. Porém, a carta já traz em si o seu significado, né? Por exemplo, a imperatriz. Aquela que prospera, a prosperidade em pessoa, né? Veja, um império não se mantém sem a imperatriz,
Porque quando o imperador vai para a guerra, conquistar novas terras, é a imperatriz quem fica ali na manutenção, da nutrição daquilo que foi conquistado. Então é aquela pessoa que tem o discernimento de nutrir, que tem a paciência de saber, olha, está acontecendo um problema aqui, nós vamos abordar isso com calma, assim, assim, assado, para melhorar isso, para florir. Ah, isso aqui está assim, para florir, entende? Que sabe lidar com as diferenças, né? A imperatriz é a energia das 4 rainhas juntas, entende? E se você não entende, comece a estudar tarô para você entender. A rainha é o grau de amadurecimento seu em um aspecto na vida, né? Tipo rainha de ouros, na sua vida material, às vezes financeira, às vezes material mesmo, nas circunstâncias, a sua forma de se relacionar com os outros já está madura o suficiente, gerando harmonia e prosperidade, entende? Então a imperatriz, ela tem a energia das 4 rainhas, ela tem maturidade o suficiente para fazer nutrir, florescer e prosperar. Né? Agora, no aspecto negativo é o que? O contrário disso, né? Existe ainda uma dificuldade de fazer isso acontecer. E aí é preciso ver qual é essa dificuldade, entende? Então, só nessas cartinhas aqui você já consegue ter uma amplitude, né? E para o futuro uma tendência. Como pode ser essa relação? O 5 de ouros. Olha, 5 de ouros. Cuidado, né? Existe uma necessidade, a relação vinha vindo tudo bem, tudo ótimo, mas, por exemplo, aqui já me traz muitas energias. Questões com a mãe, por exemplo, trazendo bloqueios, falta de confiança, fazendo com que vocês não consigam nutrir essa relação, gerando um fim, um prejuízo. Cuidado com esse olhar de falta nessa questão para que você consiga trabalhar essa energia para não chegar no fim dessa relação. Entende? Percebe? Adivinhatório não é no sentido essa relação vai chegar ao fim. Essa relação tem uma tendência a finalizar porque os aspectos que trazem bloqueio, se ninguém olhar e ninguém cuidar e ninguém aprender a nutrir, vai chegar ao fim. Entende? Então é muito importante compreender isso para você conseguir usar o tarô de uma maneira consciente, com bom senso, para que você de fato se fortaleça, cresça, amadureça e prospere, né? Muitas vezes a gente tem um tarô que é só para nós e de repente quando a gente vê, a gente já está nessa jornada de trabalhar e auxiliar os outros, entende? Então, essa é a minha contribuição aqui para você hoje. Eu intenciono que você absorva o que você precisa nesse momento. Um beijo grande no seu coraçãozinho, um excelente dia e até a próxima.